Graça e paz, queridos da Escola Bíblica da quinta-feira. Glória a Deus. Estamos começando já aqui com você, esta noite. A bênção do Senhor vai ser tremenda, com certeza. Você que já entrou aí, fique aí, não sai daí não. Vamos estar juntos aqui, estudando a palavra e também adquirindo um pouquinho de conhecimento sobre a obra de Deus, sobre aquilo quem nós somos, o que estamos fazendo, por que fazemos. Estamos aqui juntos para ler, estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos aguardando algumas pessoas entrarem, alguns alunos da Escola Bíblica. Como o Kleber falou, hoje estaremos aí na surpresa. A surpresa, né? Espero que essa surpresa seja uma surpresa boa, seja uma surpresa agradável aqui com você, tá bom? Quem está aí, dá um ok aí, dá um joinha aí, põe um coraçãozinho aí pra gente saber que você está aí. Manda uma mensagenzinha pra gente saber que você está aí. Estamos chegando. Estamos aguardando também presencial, estamos aqui na igreja, salão nobre da igreja, e esperando também você chegar. O pessoal que está chegando aí vai chegar aí, em nome de Jesus. Vamos interagindo aí para a gente ter uma boa aula hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus com o Kleber, Pastor Kleber, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da unção e cheio de amor, amor pelas almas, amor por você, amor pelo Senhor, porque nosso amor deve ser completo, não somente amar humanamente, fisicamente, mas também amar espiritualmente, como amamos o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Hoje, queridos, eu queria, respeitando o horário, você que entrou aí, e quem sabe você possa dar um toquinho aí em alguém que geralmente está com a gente, também na dúvida hoje, então vale para entrar aí, para a gente se alegrar junto aqui na presença de Deus, tá? Nós vamos falar hoje sobre o funcionamento da Igreja do Senhor, não da Igreja Batista Nova Aliança somente, mas da Igreja do Senhor Jesus, né? Às vezes a gente está na igreja, mas não sabe como funciona, quer saber como a igreja funciona, o porquê da Igreja do Senhor. E quem abriu isso, quem começou isso, como que é isso? Então a palavra do Senhor tem todas as diretrizes para nós. Nós vamos estudar biblicamente a palavra do Senhor. Lógico, também vamos falar também da parte prática da igreja, mas também tudo respaldado na igreja do Novo Testamento, nos conselhos do Novo Testamento, na regra de fé e de conduta que é a palavra de Deus. Amém? Vou orar já, depois que chegar mais alguém, a gente vai orando também novamente e vamos interagindo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença nesta noite, neste lugar santo, neste lugar abençoado, neste lugar onde a glória do Senhor desce a cada vez que o povo está reunido. Ó Espírito Santo, obrigado porque neste lugar muitas pessoas foram restauradas, muitas pessoas foram transformadas pelo Teu poder e estão, Senhor, em novidade de vida. Nós te agradecemos porque este lugar aqui é um lugar santo, lugar sagrado, terra da promessa, onde o Senhor prometeu que colocaria o Teu povo e neste lugar supriria todas as necessidades e abençoaria com bênçãos sem medidas em todas as áreas. Nos sentimos abençoados e o Teu povo se sente abençoado e tem alegria de estar na Tua casa, na Tua presença e também inserido na Tua igreja.
em nome de Jesus. Nós oramos pelos irmãos que estão em casa, por aqueles que vão entrar ainda, que estão entrando, aqueles que vão entrar, vão passar por esta aula, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada um. Nós oramos agora em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo aí, Vanderleia, seja bem-vindo aí os discípulos da nossa escola. Como eu estou sem o meu celular aqui, então esse celular é um pouco diferente, daí eu não consigo visualizar, né? Porque ele está um pouco distante, a câmera está um pouco distante de mim, mas eu quero que você saiba que nós estamos aqui juntos, no nome do Senhor, para estudar a palavra de Deus especialmente. Eu quero ler a palavra do Senhor que está aqui em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que fala da instituição da igreja, do compromisso da igreja, da responsabilidade da igreja, do chamado da igreja, dos ministérios da igreja, o que a igreja tem que fazer, como ela deve fazer. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4 de Efésios, eu vou ler esse texto para a gente poder conversar sobre ele, estudar sobre ele, Efésios capítulo 4, e eu vou ler aqui desde o começo até o verso, eu acho que até o verso 16, diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, andeis com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no Senhor. Primeiro conselho do apóstolo Paulo, ou podemos dizer aqui do Espírito Santo, a você, a mim, a nós, é que andemos desta maneira. Fomos chamados, quando a Bíblia fala aqui, vocação, como que fosse vocacionado, fosse chamados. Então, nós somos chamados para uma grande obra, para viver, estar na presença de Deus. Então, como nós devemos andar? Está escrito aqui: com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Às vezes a gente não consegue conviver com as pessoas devido às diferenças, não é a maldade não, mas é difícil devido às diferenças que as pessoas têm umas das outras, né? Tem um pouco de dificuldade de conviver com as outras pessoas, mas a palavra do Senhor diz aqui, nós devemos suportar, dar suporte, colocar o nosso ombro para que a pessoa possa se apoiar, recostar nele, em amor, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito. Entende? Assim como nós somos unidos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, devemos guardar essa unidade. E como? Tendo paz, vivendo em paz, mesmo com as diferenças, mesmo com as dificuldades que temos, mas andar em paz, viver em paz, estar em paz com o nosso irmão. E a Bíblia fala assim: no que depender de nós, devemos viver, estar em paz com todas as pessoas, com todos, né? E nós estamos aqui nessa introdução, introduzindo aqui, diz a palavra, porque há um só corpo, um só Espírito, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esta palavra é uma palavra de unidade. A igreja do Senhor deve ser uma igreja que vive em unidade. Esta é a primeira mensagem da igreja, que a igreja seja unida. Esta é a unidade que o apóstolo Paulo está falando aqui, guardar a unidade, né, no vínculo da paz, estar unidos. Porque só existe um Deus, só existe um só Senhor, há um só Senhor, um só Deus, e como nós somos chamados numa só vocação, a mesma vocação, a vocação de servir, a vocação de trabalhar, a vocação de andar na presença do Senhor, de ser guiado pelo Senhor.
esta vocação de ganhar vidas, restaurar vidas, evangelizar, anunciar, fazer discípulo. Esta é a vocação, o nosso chamado é a nossa vocação. A vocação de cada um que foi chamado é esta, para servir e glorificar o nome do Senhor. Pulando um pouquinho, aqui a Bíblia fala aqui no verso 11, diz assim: Ele mesmo, há um só Deus, né? Um só Deus, Pai de todos, o qual é por todos, age por meio de todos e está em todos. Então, esse Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço ou do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, a palavra consolidação aqui, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação que cada parte efetua. Segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Interessante que a palavra deste texto começa a falar amor, né? Uns aos outros em amor, e termina esse texto, essa parte do texto aqui, também com o amor. Tudo é o amor é o fundamento. Sem amor, querido, nós não tem sentido a nossa vida. Sem amor não tem sentido fazer as coisas de Deus, porque o mais importante é o amor. Olha que diz Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, se eu tivesse tudo, se eu falasse tudo, se eu conhecesse tudo, se eu tivesse, misericórdia, tivesse renúncia ao ponto de o meu corpo ser queimado, tudo que acontecesse comigo, mas se eu não tiver amor, se não for por amor, porque, queridos, Deus é amor, e Deus só se move pelo amor. É o que diz a palavra aqui. Deus é amor. O que move Deus é o amor. E diz a palavra no texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo. Tudo é pelo amor. O povo de Israel imaginava que Jesus vinha pela guerra, vinha pela peleja, vinha pela batalha, vinha pela matança, vinha pela destruição, vinha pela aniquilação dos povos, mas Jesus veio pelo amor, porque Deus amou e Jesus veio e disse: ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá sua vida pelos seus inimigos, e nós éramos inimigos de Deus. É o que diz a palavra aqui. Então, queridos, esta é a igreja do Senhor. Então, esta igreja que nós congregamos, esta igreja que nós queremos viver nela, a igreja do amor. Sabe que às vezes algumas pessoas me taxam, né? Pastor, não sei o quê, mas uma coisa eu tenho recebido:
amo. Deus me ensinou a amar vidas, a amar as pessoas. E muitas vezes a gente erra muito, falha muito, porque em lugar de ser austero, severo, sabe? Muitas vezes a gente é amado até na hora que deveria ser mais áspero, mais contundente, mais forte, sabe? Repreender com mais propriedade. A Bíblia fala que Jesus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a gente muitas vezes peca porque falta a justiça muitas vezes. Mas glória a Deus pelo amor que Deus tem colocado no nosso coração. E esta igreja é a igreja do amor. Jesus, ele veio estabelecer o amor como a base do seu ministério. O amor, a compaixão por vidas. Se nós não amamos, nós não ganhamos vidas. Se nós não amamos, nós não agradamos a Deus. Se nós não amamos, tudo que nós fazemos é como se fosse vão para Deus, em vão, porque a Bíblia fala que aquilo que não é de amor e não for de fé, não é de Deus, Deus não recebe, Deus não se agrada. Amém? Então esta igreja, nós, Igreja Batista Nova Aliança, Igreja Batista Nacional em Araraquara, nome jurídico, né? E Nova Aliança, nosso nome de guerra, Igreja Nova Aliança, debaixo desta aliança, né? Debaixo da aliança uns com os outros, aliança com o Senhor, aliança com os nossos líderes, né? Principalmente com a aliança com Deus, porque Deus é Deus de aliança. Então, queridos, sob esta denominação, o que nós queremos? Ser uma igreja que ama vidas, que ama almas, que ganha almas, que avança no reino de Deus. E mesmo que nós não ganhemos para nós mesmos, para a nossa igreja, para a nossa denominação, mas não vamos parar de ganhar almas, porque este é o nosso chamado, o nosso legado, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Somos agência do reino de Deus para estabelecer o reino de Deus e ganhar vidas para Ele. Amém? Então, nós falamos aqui sobre os ministérios, falamos sobre a igreja, o povo, e o texto que nós queremos tirar por base aqui é este aqui. Ele é o verso 12. Com vistas, ele elegeu os pastores, os líderes, os mestres, os evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus, a perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, que não sejamos mais crianças, mas que cresçamos. A estatura está falando de crescimento. Amém? Então, como eu me propus nesta noite a falar para você sobre a igreja Batista, nossa igreja Batista Nova Aliança, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a igreja. Quem nós somos? Eu acho que nessa quinta-feira, na outra quinta-feira, se Deus nos der graça, estaremos aqui falando sobre isso. Quem nós somos? Igreja Batista Nova Aliança. Primeira coisa, a constituição da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Aliança. Como funciona, né? Primeiro, nós somos uma igreja batista, somos a Igreja Batista Nova Aliança, com sede em Araraquara, no estado de São Paulo, pastoreada pelos pastores apóstolos, pastor Jacó e Norma Veras, né? Desde início como membros fundadores, desde que nós chegamos aqui a Araraquara em 1980, finalzinho de 1980, passamos um tempo aqui com o pastor Antenor de Ibitinga, um homem de Deus, pastor da Igreja Batista, Evangélica Batista de Ibitinga. Depois nós voltamos para Porto Alegre, de onde nós viemos, ficamos um ano lá, depois voltamos aqui para o chamado do Senhor. Definitivamente estamos até hoje, em 1982, 83, estamos de volta aqui já em Araraquara. E eu quero falar para você que desde esse tempo, Deus já tinha colocado no nosso coração de ter esse trabalho, ter a Igreja Batista Nacional, porque nós éramos membros da Igreja Batista Nacional lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e nós viemos para cá, né, debaixo da cobertura do pastor Valdemar Jeske, e ele é um ancião de
quase 90 anos, 80 e tantos anos, vivo, né, trabalhando na obra do Senhor ainda, e é o nosso, que nos enviou para cá, nessa segunda parte. E nós fomos pedimos cobertura pelo pastor Valdemar, e abrimos a igreja aqui na nossa casa, em 83, 1983. Pegamos alguns irmãos conhecidos, até uma família de Bitinga, outros irmãos que estavam se convertendo, e nós começamos a igreja, e nós abrimos lá no Jardim Brasil, construímos a nossa igreja com muita dificuldade lá no Jardim Brasil, uma bênção, o prédio ainda está lá, para a glória do Senhor. Pedimos auxílio da Convenção Batista Nacional para comprar o terreno, e nós construímos ali aquele prédio que está lá até o dia de hoje. E lá nós começamos o nosso trabalho, começamos em casa, depois nós fomos para o prédio precário durante bastante tempo, depois fomos melhorando e foi crescendo a igreja, graças a Deus. Tivemos momentos lindos, maravilhosos ali no Jardim Brasil, para que você conheça a nossa história, tá? Quem gosta de história, fica aí no céu aí, porque vai ter bastante história. Então, querido, nós ficamos ali desde 84, 85, 86 e 89. Em 1989, nós abrimos oficialmente a igreja, oficialmente, porque já tinha igreja, mas nós registramos o nosso CNPJ, como Igreja Batista Nacional em Araraquara. Então, os primeiros membros da igreja fomos nós e depois alguns irmãos lá, que são memoráveis, que começaram conosco lá da igreja de Ibitinga. E a família nossa também, que participou dos primeiros cultos na nossa família, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, depois meus cunhados, e foram se achegando, né? E nós começamos assim a Igreja Batista Nacional em Araraquara, a Igreja Batista Nova Aliança. A IBNA tem o CNPJ, né? E nós sempre passamos o CNPJ, não vou falar o número aqui, mas está registrado nesse CNPJ como Igreja Batista Nacional em Araraquara, sob esta sigla, né? Registrada desde 19 de dezembro de 1987. Esta é a fundação da nossa igreja. Você que é membro, você que é discípulo, você que é líder, glória a Deus. Seja bem-vindo à igreja, né? E à história da igreja, né? A Igreja Batista Nacional, a Igreja Batista Nova Aliança, está ligada à Convenção Batista Nacional, CBN, que é a convenção da igreja renovada, igreja em renovação espiritual, uma igreja batista, mas uma igreja renovada, uma igreja que reconhece o batismo do Espírito Santo, reconhece os dons espirituais, né? Porque a igreja tradicional tem dificuldade em aceitar para os dias de hoje esta realidade, mas a Igreja Batista Nacional, ela saiu da Convenção Batista Brasileira por esses motivos, né? De renovação espiritual, de orações, de orar em línguas e profecia, e os dons espirituais e o batismo do Espírito Santo. Por causa disso, em 1960 aconteceu essa divisão. Então nós somos oriundos, né, desta renovação espiritual. Paulo Batista, sempre houve batista, os anabatistas, depois batistas, desde antes da reforma, bem antes da reforma, já na perseguição da igreja romana, já tinham os batistas, que depois eram anabatistas, depois foram chamados de batista. E daí então, esta é a nossa origem, né? A igreja batista, que nem sequer passou pela reforma, antes da reforma, esse movimento da igreja batista. Só um adendo aqui, mesmo depois quando teve a perseguição aos cristãos, né, por parte do clero de Roma, né, a igreja, um dos grupos que foram perseguidos foram os anabatistas, né, que batizavam as pessoas nas águas e tal, e que depois foram chamados de batista, né? Então, igrejas que permaneceram com a Bíblia como manual de regra, de fé e conduta. Então, a CBN e também a Igreja Batista Nova Aliança, Igreja Batista Nacional, a Convenção Batista Nacional é filiada também à Aliança Batista Mundial,
Então, em qualquer lugar que você estiver do mundo, vai ter uma igreja batista, seja ela de que segmento, né, de tradicional, ou pentecostal, neopentecostal ou histórica, né? Não importa, a igreja for batista, você está em casa, né? Porque nós somos todos da mesma origem e da mesma fé, né? E ela é ligada à Convenção Batista Nacional e também ligada à Aliança Batista Mundial por princípios doutrinários, tendo a Bíblia Sagrada como regra de fé e de conduta. Então, esta é a nossa igreja. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso manual é a Bíblia. Nós não temos outro manual. Podemos ter algumas escritas a respeito, como nós até fizemos esse escrito aqui, para que todos saibam como que a gente se move, mas na verdade todo inspirado na igreja do Novo Testamento, na igreja primitiva. O funcionamento da igreja batista, a nossa igreja aqui, como ela funciona? A IBNA se move e se multiplica através dos 4 pilares da visão celular, que são ganhar, consolidar, discipular e enviar. Logicamente, isso não é uma doutrina da Igreja Batista, não é uma doutrina da Igreja Batista. Isto é uma estratégia, uma visão de ganhar, de consolidar, de discipular, de enviar, ou seja, de desenvolver o reino de Deus. E eu me lembro que uma pessoa, não vou falar o nome aqui, eu sei que é, mas eu vou falar o nome aqui, ela teve uma revelação de quando esses 4 pilares, e ele viu, quando aquele lençol desceu do céu, ele teve a revelação dos 4 pilares, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A Bíblia fala que aquele lençol descia do céu, e Pedro teve aquela visão, e pendurado, segurado pelas 4 pontas, aquele lençol descendo cheio de coisas, e Pedro falou assim: eu não vou me misturar com coisa imunda, jamais vou comer, jamais vou tocar em coisa imunda. Aí veio a voz do céu e disse assim: você não pode chamar imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus chamou. Falando justamente das pessoas. O apóstolo Pedro era judaizante, e a partir daquele momento ele começou a pregar para os gentios, que somos nós, entende? Então a visão celular está baseada, os 4 pilares da visão, está baseado nesta visão de que o mundo está perdido, o mundo está no mundo, é imundo, né? Aquele que está no mundo é imundo, mas a Bíblia fala que Jesus veio não para os santos, né? Ele veio até para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou, o desprezou, e a Bíblia fala: mas a todos quantos receberam a Jesus, creram em Jesus e se tornaram filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12, essa é a palavra do Senhor. Então, queridos, nós não julgamos que o mundo não é digno de nós, por isso nós vamos ao mundo buscar as pessoas, sabe? Porque Deus tem muita gente no mundo. Então, quando Pedro olhou, falou assim: eu não vou me misturar com esse povo aí, eu sou igreja, eu sou povo santo, eu sou Israel, vou me misturar com o imundo? Não vou tocar em coisa imunda, não. E aí Jesus falou assim: não chames imundo, porque Deus, eu tenho um plano de salvação para essas pessoas que você chamou de imundos, pessoas ímpias, né? E a essas pessoas que nós somos chamados. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tá bom? Então, a Igreja Batista, a nossa igreja se move através do ganhar as vidas, consolidar as vidas, discipular as vidas e enviar. Nós já falamos muito sobre isso, né? Nós ganhamos, uma das estratégias, ferramentas que Deus nos deu para ganhar é a aliança de oração, a célula de aliança, ou aliança de oração, onde nós abordamos as pessoas do mundo que estão necessitadas e começamos uma aliança de oração com elas, nos aliançamos com ela, e aí durante 10 semanas ministramos a palavra. Depois as pessoas, elas chegam para o Senhor, e nós vamos então ministrando a palavra de Deus através do encontro e outros projetos da igreja aqui. Então, ganhar,
consolidar, que a Bíblia fala aqui, consolidando os santos, né? Consolidar, discipular, que é o ensinar que Jesus mandou, né? Então, o ganhar é evangelizar, ir por todo mundo. O consolidar, a Bíblia fala que nesse mesmo texto que nós lemos, fala assim, a fim de que todo o corpo, bem ajustado, verso 16, e consolidado, o corpo, ele tem que ser ajustado e ele consolidado. Então a consolidação vem para firmar, consolidar as pessoas naquilo que Deus realmente que é o propósito de Deus, né? Então, consolidados, a fim de que eles sejam consolidados. Então, consolidados, aí vem o terceiro passo, discipulado de Jesus, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando, preparando essas pessoas, treinando essas pessoas, ensinando a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandados. Depois Jesus disse, ide, né? Fazei discípulos, quer dizer, também fala sobre o enviar. Jesus nos enviou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, quando nós falamos de visão celular, ganhar, consolidar, discipular, enviar, biblicamente, nós tiramos isso da onde? Da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. A Igreja Batista Nacional Nova Aliança, IBNA, é uma igreja em célula, no modelo dos 12, o modelo de Jesus, o modelo discipulado de Jesus. Então, nós trabalhamos em células e nós trabalhamos no modelo dos 12, ou seja, da liderança. Assim como Jesus, vendo a obra, a dimensão da obra, ele viu que era muito importante que as pessoas fossem preparadas. Ele viu que não podia fazer a obra sozinho, nem Jesus fez sozinho. Tem gente que quer fazer a obra sozinho, né? Mas nem Jesus fez sozinho. A Bíblia fala, vendo ele que a seara era grande, rogou ao Pai que mandasse lavradores, ceifeiros para a seara, e o Senhor mandou, e ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo disse, o que você aprendeu de mim, confie a homens fiéis, e sejam idôneos para ensinar a outros, e a outros, e a outros, até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Então, ele levantou 12 homens, 12, depois um traiu, ele levantaram mais um para formar o colegiado de 12, os 12 apóstolos, os 12 primeiros, as 12 pedras fundamentais, a doutrina dos apóstolos, nesses primeiros apóstolos. Depois vieram outros, mas esses 12 primeiros apóstolos que a Bíblia fala aqui. Então, se Jesus deixou o modelo, vamos andar no modelo, né? Ele deixou o modelo de batismo nas águas, ele foi modelo para nós. Ele também nos ensinou como abrir uma igreja, como formar uma igreja, que jeito que se administra uma igreja, né? Tanto os diáconos do capítulo 6 de Efésios, como os outros textos que falam sobre a escolha dos 12 discípulos, né? Então nós não queremos falar muito sobre isso, porque nós não somos muito fanáticos, nem diretos nisso, né? Mas nós entendemos que 12 é o modelo de Jesus, né? Tem tanto argumento bíblico para isso, mas nós não queremos parar muito nisso. O importante é que você seja discípulo do Senhor, esteja debaixo de cobertura, como nós temos ensinado aqui pela palavra do Senhor. Amém? Então, os 12 e suas gerações são pessoas de extrema confiança do pastor presidente, que auxiliam no discipulado, discipulando as pessoas e cuidando especialmente dos novos em formação, cuidando dos novos e também usados para formação, gerenciando e dirigindo as células. Então, esse é o papel dos 12, do Senhor Jesus, dos 12 aqui da igreja, discípulos da igreja aqui. Fala 12, mas é 1, 2, 3, 4, 5, às vezes mais de 12, às vezes menos de 12, mas é só por causa do modelo que a gente fala 12, do modelo de Jesus. Então, discípulos da confiança do pastor para estabelecer o reino de Deus, né? Tem mais coisa aí. Então, isso aqui é o beabá da igreja em célula no modelo dos 12. Além do pastor presidente, a IBNA tem seus pastores auxiliares, que fazem um trabalho voluntário ou
ou com uma ajuda de custos dependendo da necessidade. Além dos pastores, do pastor presidente, a igreja também tem pastores auxiliares que fazem um trabalho voluntário, ou então com uma ajuda de custos dependendo da necessidade. Isso que a igreja trabalha dessa forma. Todo novo que é alcançado ou congregado à igreja deverá ser colocado no pré-discipulado do projeto Aliança de Oração. E após este processo, será inserido no encontro com Deus para conhecê-lo melhor e aprender sobre o funcionamento da igreja e da sua nova conduta como cristão. Então, o que quer dizer isso? Geralmente a gente encontra uma pessoa nova e já coloca ela dentro desse processo de 10 semanas para a célula de aliança de oração, para entrar para crescimento, para conhecer a Jesus, para ser ministrado as primeiras palavras, que é chamado também de pré-discipulado. Então, pré-discipulado é que nós fazemos aqui na igreja, certo? O beabá para nós aqui da igreja, as pessoas que chegam na igreja através da aliança de oração, e depois ela é inserida no encontro com Deus, para ter um encontro realmente com Deus, um impacto com Deus, sabe? Um momento de 3 dias de oração na presença do Senhor, para ela ter esse encontro com Deus, e também, através de ministrações, conhecer também o funcionamento da igreja, como que a igreja funciona e como que a igreja se move também através desse encontro, e logo depois, também aprendendo sobre a sua conduta como cristão, sua nova conduta. A pessoa vem toda crua, toda machucada, toda cheia de vícios, cheia de costumes, maus costumes. Então a gente começa a ministrar a palavra de Deus para ela, e a própria palavra de Deus vai limpando essa pessoa e fazendo com que essa pessoa esteja na presença de Deus, né? Que ela esteja limpa, se preparando, se limpando para servir ao Senhor. Amém? Também queria falar para você sobre esse outro ponto aqui. Caso a pessoa não seja batizada nas águas, deverá ser conduzida ao batismo após um breve treinamento. Então, batismo. Batismo é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ministrar na vida do novo convertido. Porque uma vez que a pessoa recebeu a Jesus, creu em Jesus, abriu o coração para Jesus, conheceu os fundamentos básicos, as coisas elementares da Bíblia, da palavra, e ela deve ser batizada. Lógico, tem um curso antes do batismo que a pessoa tem que fazer, mas assim que ela entra na igreja, ela entra na célula, antes de oração, logo ela precisa ser batizada, ou dentro do encontro, após o encontro, antes do encontro, não importa, ela deve ser batizada, porque nós também somos uma igreja batista. Jesus disse: quem crer, seja batizado. Quem crer e for batizado. Então, crer é no seu coração, entre você e Deus, entre a pessoa e Deus. Mas o batismo já é um testemunho público, já é uma declaração de fé, já é um ato físico, que ela se move no físico, como um sinal espiritual, como um ato profético no reino do Espírito, né? Então a Bíblia fala, Jesus diz: quem crer for batizado será salvo. O batismo é tão importante que Jesus, não precisando ser batizado, se sujeitou a ele. Glória a Deus. Queria tanto falar o seu nome aí, mas eu não consigo ler aqui. Está aí, seu João Reginaldo. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Glória a Deus. Graças a Deus. Outras coisas que nós queremos falar aqui, estamos falando sobre o batismo, né? Primeira coisa. Então, o batismo é a pessoa que recebeu a Jesus, então ela deve ser batizada, e após um breve ensinamento. Os líderes de células têm um papel fundamental na evangelização, na consolidação e no crescimento da igreja. Além de ganhar as pessoas para o reino de Deus, promovem a edificação através do ensino do relacionamento nas células e na igreja.
Então, os líderes de célula, eles estão ali para ensinar, ajudar, apoiar ao pastor, aos pastores, aos outros demais pastores e líderes da igreja, e tem um papel fundamental em entrosamento, em relacionamento, porque a célula é a célula de crescimento, a célula de evangelização, mas também a célula de relacionamento. As pessoas geralmente vão primeiro na célula, depois entram definitivamente na igreja e depois se tornam até, em algum caso, líderes de célula, das próprias células, né? Então, líder de célula é muito importante, o líder da célula. As células da IBNA e em suas gerações são identificadas pelo nome ou cor que o líder principal 12, né, o líder principal da célula, escolher a consenso dos participantes, né? Então, acho que não raramente você já ouviu as pessoas dizerem aí, eu sou Arca da Aliança, eu sou Tesouro de Deus, eu sou Colheita Profética, né? Eu sou Marca da Promessa, eu sou da célula Nova Jerusalém, e assim por diante, né? Porque esse nome é o nome que a equipe, né, que o líder, juntamente com a equipe de discípulos, de liderados, eles escolheram para se identificar, né? Então, mas todos são da igreja, todos são servos, filhos da igreja da IBNA, a Igreja Batista Nova Aliança, amém? Então, independente de cor ou nome, todos são IBNA, tá? Então, nós zelamos por isso, por esta unidade, a unidade da equipe dos 12, a unidade da célula, não importa a cor, né? Assim como Israel tinha 12 tribos, cada tribo tinha a sua bandeira, seu estandarte, a sua bandeira, cada tribo tinha o seu nome, levava o nome do seu líder, né? Do líder do pai, né? Do líder da tribo, né? Mas todos eram Israel, todos eram Israel. As 12 filhos de Jacó foram as 12 tribos e todos se tornaram o Israel, filhos da mesma fonte, né? Que era Jacó, Israel. Então, queridos, assim também a igreja tem várias células, macrocélula, cores, né? Nós chamamos também de macrocélula, ou cor, mas todos somos Igreja Batista Nova Aliança. Após o encontro com Deus, os novos, obedecendo ao chamado, depois do encontro com Deus, deverão receber ensinamento nas células, receber ensinamento na igreja, e devem ser discipulados disciplinados através do discipulado, tanto pessoal como coletivo. Então, outra coisa que nós vemos aqui, né? Ganhar, consolidar, nós estamos falando até o consolidar, e agora o discipular. As pessoas então são inseridas num discipulado, tanto no acompanhamento pessoal, né? Tanto pessoal quanto coletivo, através das células de aliança, através da reunião de discipulado, né? Tem uma reunião que é célula, a célula de evangelismo, de relacionamento, e também tem o discipulado que é mais de ensino, entendeu? Então, tanto através da escola de líderes, né, da igreja, da escola de liderança, da escola de ensino, quanto do discipulado mesmo, ou discipulado um a um, né, individual, ou então discipulado coletivo com várias pessoas. Um líder está ministrando esse discipulado para os seus liderados, né? É o que diz esse ponto aqui, né? Após o encontro com Deus. Então, porta de entrada aqui para a obra de Deus, para o chamado de Deus, porque a pessoa recebe Jesus no seu coração e depois, assim que ela se sente vocacionada, vai para o encontro, aquele impacto com Deus, ela se sente vocacionada para servir ao Senhor, e o chamado para
fazer a obra de Deus, então ela entra num processo de discipulado, através do seu discipulador e também através da escola de líder, escola de ensino aqui da Igreja Batista Nova Aliança. Né? Então aqui novamente, após o encontro com Deus, estando em comunhão e batizado, o novo poderá entrar na escola de líderes, bem como participar dos trabalhos oficiais da igreja. Então, se a pessoa ela não passou pelo encontro com Deus, não é batizada, né, não está em comunhão no corpo, ela não pode estar trabalhando oficialmente em nenhum cargo da igreja. Né? Mas tudo é uma regra que tem aqui, né? Mas regras, existem algumas exceções, né? Raras exceções, mas sempre tem exceção. Mas em regra é isso que acontece, né? Que a pessoa seja batizada, esteja em comunhão, tenha feito encontro com Deus, para poder exercer algum cargo, alguma função oficial no reino de Deus e também na igreja do Senhor Jesus, aqui especialmente na igreja da IBNA. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O funcionamento logístico da IBNA e suas atividades sociais se dão através dos departamentos criados segundo a abrangência e a necessidade dos trabalhos da igreja. Amém? Então, tem aqui, existem muitos outros trabalhos, né, da igreja, né? Então, a igreja é muito abrangente, então ela precisa de departamentos, e cada departamento tem o seu líder. Tem o departamento social, tem o departamento esportivo, tem o departamento de ensino, né? Vários departamentos, e também nós temos uma associação que eu vou falar já também, né? Que essa associação também, ela é uma filha da igreja, sustentada pela igreja, amparada pela igreja, e ela também faz esse trabalho social e também educacional. Além dos departamentos, terão seus líderes, que são profissionais ou voluntários para o bom andamento das atividades desse departamento. Então, cada departamento tem o seu líder, deverá ter o seu líder para que o andamento aconteça bem homogêneo e bem para frente, no nome do Senhor Jesus. Além desses departamentos, a IBNA é mantenedora da Sociedade Beneficente Solução, entidade que é regida por uma diretoria com o intuito de prestar auxílio aos necessitados, bem como a realização dos seus programas sociais. Então, chegamos aqui na Sociedade Beneficente Solução, que é uma sociedade da igreja, que tem também uma diretoria que funciona para trabalhar, e nós vamos depois minuciar um pouco mais, né, sobre a Sociedade de Solução na próxima aula, tá bom? Então, eu quero dizer para você, depois nós vamos falar ainda, presta atenção, vamos falar ainda semana que vem, vamos ver se é semana que vem, vamos falar sobre o fundamento e a doutrina da igreja, vamos falar sobre a admissão dos membros, e vamos falar sobre o sustento da igreja e também a administração da igreja, como funciona. Vamos deixar esses 3 tópicos aqui para a semana que vem. A administração da igreja, como a igreja é administrada. Vamos deixar o sustento da igreja, como a igreja se sustenta. E a admissão de membros, como ela se dá. E também um outro ponto aqui, a doutrina. A doutrina eu vou falar ainda agora. Vou falar agora, tá? Fundamento e doutrina. A Igreja Batista Nova Aliança está fundamentada exclusivamente na Bíblia, a palavra de Deus, como regra, como a única regra de fé e de conduta. Como uma igreja apostólica, nós cremos na Trindade, cremos cura divina, cremos no batismo do Espírito Santo, com as evidências de falar em línguas, de uma vida cheia do Espírito Santo e de amor profundo pelos perdidos. Se você tiver essas 3 coisas, com certeza você está cheio do Espírito Santo.
ou tiver pelo menos intensamente uma dessas coisas, com certeza você é uma pessoa batizada no Espírito Santo, né? E a Igreja Batista Nova Aliança reconhece Jesus Cristo como o único meio de salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Amém? Então, aqui uma síntese, né, do que é a Igreja do Senhor. O que é a Igreja do Senhor? Como ela funciona, um pouco como ela funciona aqui para nós, nossa realidade. A Igreja Primitiva tinha a sua realidade, outras denominações têm a sua realidade, mas essa é a nossa realidade da Igreja Batista Nova Aliança aqui em Araraquara e onde ela estiver, né? Tanto em Araraquara como São Carlos, como a região toda aí, né? Nós estivermos trabalhando, a igreja trabalha desta forma, tá bom, queridos? E nós vamos falar então, prometemos para você que nós vamos falar na semana que vem, se tudo correr bem, tudo der certo, sobre como se dá a admissão dos membros, né? Como se dá o sustento da igreja e como se é feito a administração, como funciona a administração da igreja, tá bom? Essas partes bem práticas para você também estar por dentro, tá? Então, quero agradecer você que está aqui comigo esta noite, glória a Deus, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, guarde, proteja e sustente você todos os dias, em nome de Jesus. Bom, Deus abençoe. Um abraço, pastor Kleber, pastora Vanderleia, pastor João Reginaldo, pastor Adilson, todos que estão ligados aí, que passaram por aqui, deram uma passadinha pelo menos para ouvir a palavra de Deus, para estarmos juntos. Te agradeço no nome de Jesus. Deus te abençoe, grande e poderosamente, até quinta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite maravilhosa. O Espírito Santo está neste lugar. Esta é a tua casa e nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, mesmo em casa estão ouvindo ou ainda ouvirão esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada um, na autoridade do nome de Jesus. Abençoamos a tua igreja, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos usar como igreja, como extensão do corpo de Cristo nesta cidade e ganhar muitas vidas para Jesus, não somente na cidade, mas onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, Senhor, estejamos trabalhando, fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Esta é a nossa missão como igreja, estabelecer o teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, como obreiros, como pastores, Senhor, que estão na seara, colheitadores, que estão na seara para fazer uma grande colheita. Haverá uma grande colheita e nós queremos participar dela, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos graça, saúde, a tua bênção e a tua unção. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você, graça e paz. Um beijo no coração. Amo vocês. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.